Amém. Vamos ter só uma palavra de oração antes de começarmos, amém? Os músicos podem sentar, se quiserem. Obrigado. Vamos só fechar os olhos e pensar no Senhor por uns momentos enquanto nos preparamos para começar nesta manhã. Senhor, damos-te louvor e graça e glória ao teu nome agora, enquanto nós queremos dedicar os nossos pensamentos, o nosso corpo, todo o nosso espírito e alma a Ti. Queremos nos render completamente a Ti, enquanto nos preparamos, Senhor, para iniciar o serviço, o ministério da palavra nesta hora. Senhor, que os pensamentos, Pai, venham diretamente do alto, que Tu possas, Pai, ministrar a nós agora a verdade, esse pão da vida. E nós oramos, Pai, para que este maná, Senhor, possa ajudar-nos nesta hora, possa abençoar os nossos corações, possa, Senhor, transformar-nos para algo melhor, mais proveitoso, mais saudável, tanto física como espiritualmente. Nós, Senhor, pedimos para que Tu agora possas vir, Senhor, e mudar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que em nós não esteja, Pai, ainda perfeito, não esteja ainda no ponto que Tu queres, não esteja ainda lá no sítio certo, algum entendimento, Senhor, que nos esteja a falhar e que seja importante para nós. Senhor, acrescenta-nos, Pai, porque nós queremos que estamos a caminhar para a vida eterna. Senhor, queremos que estamos a caminhar para uma perfeição, Senhor, completa, Pai. Senhor, vem, Senhor, agora e muda, Senhor, isso em nós, Pai. Alimenta-nos, acrescenta a nós, Pai, nós pedimos, Senhor, porque foi para isso que aqui viemos, Senhor. E para que o Teu nome, Senhor, seja mais uma vez, nesta cidade, louvado, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3, e vamos só ler um versículo, o versículo 5. Nós, no nosso estudo, temos feito, provavelmente já tem alguma coisa? Ok. É isso, não é? Ok. No nosso estudo que nós fizemos e que temos feito, não sei se já repararam que houve uma interrupção, mas eu estava a traduzir a mensagem que acho que vamos entregar para a semana, que era a era da igreja de Sardes. Eu estava a traduzir e eu vi que o profeta demorou bastante tempo a explicar o que é o livro da vida. E eu dei conta que durante o nosso estudo isto não tinha sido falado. Nós lemos as Escrituras, falou-se aqui e ali do livro da vida, mas eu achei que, de facto, seria uma falha grave se nós não também tomássemos algum tempo para olhar para estas coisas. Amém? Vamos ler então o versículo 5 do capítulo 3, que diz: O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Deus abençoe, podem sentar. Obrigado por estarem presentes. Ora, nós falamos muitas vezes do que vencer, nós entramos nessas coisas, e em Sardes, provavelmente ainda se lembram, falava aqui no capítulo 3, que o que vencer será vestido de vestes brancas e o seu nome não será de maneira nenhuma, faça o que fizer, aconteça o que acontecer, aquele nome não vai sair do livro da vida. Amém? Ora bem, então, quando nós estávamos a fazer o nosso estudo, nós falámos de muitas coisas e ultimamente nós interrompemos há algum tempo
para falar de outros temas que entretanto apareceram e que nós queremos que também são importantes, mas eu decidi, eu creio que Deus instruiu para hoje, a entrar, e eu vou seguir mais ou menos aquilo que o profeta falou e vou introduzir uma outra coisa, entretanto, para que nós possamos então esclarecer esta parte acerca do livro da vida. Já tem sido falado, creio que já foi falado antes, mas não custa nada relembrar alguns conceitos e chamar a nossa atenção, mais uma vez, para a nossa posição em Cristo e para aquilo que está a acontecer à nossa volta. Não sei se lembram, quando o irmão Roger esteve aqui, ele falou, por exemplo, de algo que nós não vamos entrar hoje, mas falou daquelas pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho e que lhes tinha também sido dada misericórdia, um espaço de tempo, lhes tinha sido dada uma oportunidade depois, durante o milénio. Amém? Nós hoje não vamos falar desses casos, mas vamos falar dos casos mais genéricos. Vamos falar de 4 categorias, porque foi assim que o profeta explicou e nós queremos então abordar hoje esta parte. Ora, começando aqui nesta promessa, esta promessa foi dada a Sardes. Esta é a promessa para o vencedor daquela era. Agora, como nós estudamos, as promessas acumulam. Portanto, uma promessa para Éfeso continua a ser válida para hoje. Amém? Portanto, esta promessa para Sardes continua a ser válida. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E quando nós vimos isto, esta é a justiça de Cristo. Isto é, tornar-nos a nós santos. Àqueles que não podiam, por eles próprios, ser santos. Amém? É isso que estas vestes brancas significam. Ora, quase tudo o que eu vou ler é do profeta, portanto, eu escuso estar a dizer o profeta diz, portanto, vamos avançar essa parte. Portanto, eles são vestidos de branco, como Cristo aparece também sempre vestido de branco. Esta é a justiça de Cristo. Não é nossa, não é de ninguém que é santo, não é a justiça do Pai, Filho e Espírito Santo, bendito. Não, é a justiça de Cristo. Amém? É Cristo que decide convidar, traz os seus convidados para as bodas e lhes dá uma veste à entrada. Amém? Portanto, esta é a justiça do próprio Cristo que Ele dá a quem Ele quiser. Glória a Deus que Ele nos deu a nós. Amém? Ora, Ele está vestido de branco. Ora, Pedro, Tiago e João foram ao monte que hoje é conhecido pelo Monte da Transfiguração e subiram lá e viram Jesus. E as suas vestes resplandeceram e o seu rosto se tornou como o sol. Amém? Isso representa a justiça de Cristo. Isso representa a glória da sua pessoa. Amém? E eles viram. As roupas eram como luz. Amém? E foram isso que eles viram. E é esse tipo de glória que estes santos vão partilhar. Amém? É esse tipo de coisa que estes santos vão também partilhar com Cristo. Ora, o que vencer, de maneira nenhuma, nós lemos, riscarei o seu nome do livro da vida. Portanto, a primeira coisa que nós sabemos é que há um registro, há um livro, chamado Livro da Vida. E há nomes que lá estão escritos, e os vencedores estão lá escritos. Ora, há pessoas que vão ter o nome riscado. Porque nós podemos imediatamente tirar daqui que quem não é vencedor pode ter o seu nome riscado. Porque aqui diz de maneira nenhuma. Ok, o vencedor sabe que o seu nome estará lá. Amém? Agora, então chegamos, diz o profeta, eu disse que não ia dizer isto, mas pronto. Chegamos a uma parte difícil. Ele diz que isto é difícil na Escritura. São conceitos complicados. Que muita gente já fez livros, muita gente põe vídeos na internet sobre isto, muita gente divaga e diz, e eu acho que sim, eu acho que não, mas quando temos um profeta, temos a certeza daquilo que nós estamos a estudar. Temos a certeza daquilo que estamos a falar. Amém? Ora, ele diz, quando nós olhamos para estas coisas superficialmente, quando nós pegamos numa escritura e depois não vamos ver o resto e começamos a pôr a nossa ideia nestas coisas, ele diz, quando vemos superficialmente, ele diz que basicamente as doutrinas usam isto para os seus propósitos. Não tentam encaixar tudo mas nas coisas.
umas coisas nas outras. Ele diz, por exemplo, os arminianos, que é uma denominação, declaram que isto anula João 6, que diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de nenhuma maneira o lançarei fora. Porque eu desci do céu, eu estou a ler a Escritura, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E depois esta Escritura continua, não a pus toda, mas diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou. Agora, eles dizem que, eu vou ler esta parte, pus aqui, esta denominação, esta ideia, faz então a vontade do Pai, não um propósito soberano, mas apenas um desejo. Portanto, o Pai está lá e ele fica à espera, ele tem o desejo de todos se salvem, até a Escritura para isso, e ele então tem o desejo que as pessoas olhem para o Filho e creem, e então os nomes são escritos ou não. E o profeta diz que não está certo. Ora, ele diz outra denominação, os calvinistas, não veem assim. Eles olham para este versículo, veem uma grande consolação dada aos santos, que sofreram, que foram subjugados. Alguns também dizem que o livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro, e, como de costume, quando alguém trata o versículo de forma superficial, a equação é igual entendimento superficial. É isso que, basicamente... Qual é o resultado deste calvinismo? O resultado deste calvinismo é ninguém fazer nada. O resultado deste calvinismo é: ora bem, se Deus já tem lá os nomes, então não adianta nós fazermos, não é preciso estar a traduzir nada, não é preciso ir a lado nenhum, não é preciso pregar nada. Quem for salvo há de vir, mais cedo ou mais tarde. Ora, nós, cristãos, com o Espírito Santo, choca-nos imediatamente, se temos o Espírito de Deus em nós, não conseguimos aceitar este tipo de doutrina. Porquê? Porque não se encaixa com a natureza do Espírito. Amém? Jesus enviou toda a gente. Jesus foi. Ainda hoje de manhã estava a ler em Lucas e eles na Galileia diziam: mas fica connosco, faz o que fizeste em Cafarnaum. E ele dizia: eu tenho de continuar a ir, porque para isso foi enviado. Amém? O profeta passou pelo mundo, fez 7 voltas ao mundo, nos anos 50 e 60. Hoje, poderia ter feito muitas mais. As viagens de avião são muito mais baratas. Mas tudo isto para quê? Para dizer que ele cumpriu um chamado que existia dentro dele. E há um chamado em cada um de nós para cumprir alguns dos passos que Cristo mesmo quer dar nesta terra. É verdade que todos que estão predestinados para a salvação virão, mas Deus usa-nos a nós para alcançar essa semente perdida. Deus usou alguém para nos trazer à salvação. Nem que fosse algum vizinho, ou que fosse algum anúncio, ou que fosse nós a passar e por acaso olhamos, qualquer coisa. Deus teve de usar qualquer coisa para chamar a nossa atenção. Amém? E esta ideia, este calvinismo leva a que as pessoas, está tudo feito, não é preciso fazer nada, já está tudo, compra-se tudo feito, como diz o povo. Isto não está certo. Agora, remover um nome de um livro precisa de um estudo mais profundo. Não é só dizer, há uns nomes que estão lá e depois alguns podem ser tirados. Nós temos que perceber o que é isto. Porquê que nomes são tirados, estão lá e porquê que nunca estiveram no princípio? Porquê que isto acontece? E para isso nós precisamos de entrar um pouco mais fundo nestas coisas. Nada disto vai ser complicado hoje. O que nós temos é de não ficar pela superfície, porque acabamos de ler, não vamos ter o entendimento. Precisamos de ir um pouco mais fundo para captar o espírito. Agora, até este livro que nós estamos a traduzir, das Eras, até esse livro ser publicado, até lá havia muitos estudiosos e eles basicamente tiraram a conclusão de que Deus coloca os nomes dos que são nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro, na altura
do novo nascimento. E se por alguma razão o nome tivesse que ser removido, o espaço ficava lá vazio e pronto. Mas a palavra não ensina desta forma. Não é assim que está ensinado. Agora, não há, eu vou pôr aqui, escrituras que dizem que Deus está hoje, agora, a escrever um registro de nomes. Vamos ver. 1, 2, 3. Pois, não há. Ok? Não há. Não há escrituras que nos indiquem que hoje Deus está a escrever. Olha, aquele portou-se bem, eu vou escrever. Olha, aquele portou-se mal, olha, vou riscar. Isto não é assim que funciona. Amém? Foi tudo feito antes da fundação do mundo. Amém? E, portanto, como o irmão Roger até falou, há multidões, amém? Que nem sequer nasceram de novo e vão entrar. Amém? Nem sequer nasceram de novo e vão ter acesso à vida eterna. Amém? Portanto, não é assim. Nós temos que entrar um pouco mais fundo nestas coisas para percebermos o que é que se está aqui a passar e tentarmos vislumbrar o grande propósito de Deus, porque nós, pela nossa instrução, pela nossa educação, pela nossa cultura, não vamos lá chegar. Amém? Agora, também há um grupo de pessoas cujos nomes foram colocados no registro antes da fundação do mundo e esses nomes não podem ser tirados. Foram lá colocados antes da fundação do mundo e a promessa ao vencedor diz, de maneira nenhuma podem ser tirados. Não importa o que faça, não importa a vida que viva, não interessa, não podem ser tirados. E depois vamos ver outras pessoas cujos nomes estavam lá e vão ver o nome a ser arriscado. Amém? Vários grupos que nós vamos ter que estudar. Mas, para deixar aqui claro, não há base para afirmar que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo que o livro da vida. Portanto, não temos escrituras para isso. Agora, são exatamente a mesma coisa? Vamos continuar. Mas primeiro fica aqui, não há cá dois livros, ok? Vamos, da maneira como o profeta explica, dá a ideia que um está dentro do outro, que um é uma secção do outro. Ok? Ora, no capítulo 13, versículo 8, dizia assim: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E 17:8 também diz: a besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo essa besta que era, já não é, mas que virá. Ora, estes livros então foram escritos na mesma altura. Um fala do livro da vida do Cordeiro, escrito antes da fundação do mundo, e o outro fala do livro da vida, também escrito desde antes da fundação do mundo. Portanto, se eles fossem diferentes, estivessem separados, podiam ter sido feitos em alturas... Não é o caso aqui. São feitos na mesma altura. Ok? Ora bem, vamos avançar. Ora, vamos olhar para esta escritura agora. Apocalipse, capítulo 20, 12 ao 15. Então isto está a falar. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam, portanto, reis e povo, mesma coisa. Okay? Apareceram todos nesta altura. Estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que era o da vida. Portanto, há um livro da vida e há outro que terá outras coisas lá escritas. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras. Foi-se ver, ora bem, no livro da vida o que é que está aqui? Está lá o nome ou não está? E depois há outros livros das obras. E o mar deu os seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok? Portanto, os dois, os que não estavam no livro da vida, ou que o nome foi arriscado, acabam aqui. Nesta coisa que se chama lago de fogo. E é para lá que vai também a morte
e o inferno. Vai tudo para lá e acabou. Okay? Mas esta escritura, se nós formos ver, é depois do milénio. É o que se chama o julgamento do trono branco. Este era um trono branco. E se nós formos mais um pouco, vamos ver que é Cristo que está lá a julgar. E vamos ver que Ele está rodeado de santos. E um profeta nos disse, e essa é a sua noiva. Amém? Portanto, a noiva não aparece nesta ressurreição. Não aparece aqui. Esta é uma outra ressurreição em que aparece tudo. Até o inferno dá às pessoas que lá estão. Aparece tudo. Toda a gente aparece aqui. Mas há pessoas que já estavam antes, vivas. Amém? Viviam antes. Agora, diz o profeta aqui, apesar de falar de outros livros, abre-se um que é o dos nomes. O livro da vida. Se os nomes estão lá, se os nomes não estão lá, há sempre este livro aqui a aparecer. Apesar de haver outros que provavelmente têm lá, sei lá, não quero estar a fazer coisas, mas sei lá, se calhar tem as obras, as coisas boas, as coisas menos boas, qualquer coisa. O profeta fala de um registro. O profeta fala, ele até diz assim, um dia a minha voz vai aparecer, as pessoas vão estar no juízo e vão dizer, eu nunca ouvi, nunca ninguém me disse. E ele diz, a minha voz vai aparecer lá. A pessoa esteve lá sentada, ouviu, não prestou atenção, entrou a 100, saiu a 200, como o povo diz, e isso vai aparecer lá nessa altura. Agora, a noiva não está aqui. Nós vamos ver isto. Ok. Ora bem, onde? Ok. Vamos olhar para esta escritura. Lucas 10, 17 ao 20. Depois, se quiser, pode ler mais à frente até ao 24. Voltaram os 70 com alegria. Lembra-se desta escritura? Jesus enviou os 70, 2 a 2, não leveis alforje, expulsai os demónios. Eles voltaram com alegria. Senhor, pelo teu nome. Portanto, eles usaram o nome de Jesus, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo antes do Pentecostes, e eles já conseguiam fazer estas coisas. Amém? Só pelo nome de Jesus. Até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, são poderes malignos. Okay? Toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Portanto, este foi o conselho de Jesus. Depois Jesus entra no Espírito, na alegria do Espírito, ele diz, graças te dou ao Pai, porque escondeste isto dos sábios e revelaste às criancinhas. Amém? Ok. E depois ele diz, muitos profetas, muitos reis quiseram ver aquilo que vocês estão a ver e aquilo que vocês estão a ouvir, não conseguiram. Ok. Onde é que está então o livro da vida? É a pergunta. Ora, Jesus está a dizer, os nomes estão escritos nos céus. Ok? O livro está no céu. Ok? Portanto, é lá que está. E este livro vai aparecer então naquele julgamento que nós lemos em Apocalipse, capítulo 20. Vai lá aparecer esse livro. Ok? Jesus diz aqui que os nomes estão escritos nos céus. Amém? Está lá registado. Estavam escritos então no livro da vida. Okay? Os nomes estavam lá escritos, foram lá colocados e se nós prestarmos atenção, os 12 apóstolos estavam nestes 70, Judas era um dos 12 apóstolos. Judas estava ali. Ok? Portanto, Judas foi um dos que andou a expulsar demónios no nome de Jesus e nós sabemos que ele era um demónio e nós sabemos que ele era o filho da perdição. Ok? A Escritura diz, não fui eu que disse. Ok? Se quiser dizer fulano de tal é um demónio, é o filho da perdição, só podemos dizer Judas, porque é a única Escritura que aponta alguém como filho da perdição. Faraó, se calhar, no tempo de Moisés. Ora, então o nome de Judas também. Respondeu-lhe Jesus, João 6, não vos escolhi a vós os 12, a escolha. Ele escolheu 12. E um de vós é um diabo?
E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, a fim de os entregar, sendo um dos 12. Agora, se as coisas estão escritas na Bíblia com um sentido, com uma intenção, se nós queremos que toda a palavra é inspirada e nenhuma palavra é por acaso, então temos de admitir que Judas foi escolhido por Jesus. É o que ali está escrito. Amém? Jesus foi e escolheu-os cada um a dedo. Certo? Escolheu Pedro por um propósito, escolheu João, escolheu o seu irmão, escolheu os filhos de Zebedeu, escolheu aquele que estava, Mateus, que estava ali a receber os impostos. Ele foi e escolheu-os a dedo. E escolheu Judas também a dedo. Amém? Portanto, não falo de todos vós, diz em João 13, eu bem sei os que tenho escolhido. E ele estava a falar de Judas. Ele disse, eu bem sei quem escolhi. Portanto, Judas foi escolhido. Mas, no entanto, não estava limpo. A escritura da ceia. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Bem sabia ele quem o havia de trair. Ele sabia. Agora, Judas, e é por isso que está aí João 17, também foi dado pelo Pai a Jesus. Ele está a orar. Jesus está a orar. E ele diz, tenho guardado os que tu me deste. Nenhum se perdeu, os que tu me deste. O Pai deu Judas a Jesus. Senão, o filho da perdição, porque era preciso cumprir Escritura. Ora, a escolha de Jesus e a dádiva do Pai estão lado a lado. Ok? Acontece ao mesmo tempo, é a mesma coisa, tal como Moisés e Faraó, tal como Jacó e Esaú. Amém? A escolha, a dádiva do Pai, exatamente ali, lado a lado. Porque, ainda que Esaú e ainda que Faraó fossem conhecidos desde o princípio, amém? Ainda que esses dois foram escolhidos e foram dados por um propósito a este mundo, ainda assim, um estava predestinado para a ira e o outro, Moisés, Jacó, o fim deles era a glória. Amém? Ok. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado connosco e alcançou sorte, teve parte neste ministério. Judas foi ministro no meio dos apóstolos. Judas partilhou do mesmo Espírito dos apóstolos. Judas partilhou da mesma glória dos apóstolos. Judas pregou o mesmo que os apóstolos. Ok? Portanto, ele teve, a Escritura está-nos a dizer, ele teve parte naquele ministério. Ok? Mesmas obras, mesma pregação, mesmos milagres. Tudo igual. Ok? Portanto, ele estava lá. Mas o seu nome foi arriscado. Ok? O seu nome estava escrito e o seu nome foi arriscado. Agora, a parte que Judas teve entre os 12 e depois perdeu não era inferior aos outros 11. Aquilo que Judas tomou não era menos do que os outros. Eles estão a dizer, ele estava ao mesmo nível de nós. Ele não era rejeitado por Jesus. Ele não era posto de parte. Ele não era, ok, os 12 vão, mas Judas fica aqui porque ele não pode ir. Não, ele participava. Estava ao mesmo nível. Nem foi o seu ministério um ministério de demónios, nem um ministério de erro e engano. Ok? Ele estava misturado no meio dos outros. Tinha parte no mesmo ministério. Agora, Judas, um demónio, perdeu esse ministério do Espírito Santo. Dado por Deus, matou-se e foi para o seu próprio lugar. Ok? E o seu nome, ainda que estivesse escrito no livro da vida, acabou por ser arriscado. Agora, vamos olhar para o Velho Testamento e vamos ver onde é que Deus já fez semelhante coisa. Há 2 tribos de Israel que foram arriscadas. Agora,
Em Gênesis, nós olhamos para os filhos de Jacó e provavelmente muitos de nós já os conhecem. E eles eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Okay? Eu escrevi aqui para não me esquecer de nenhum. Okay? Portanto, 12 filhos de Jacó. Cada um deles teve uma tribo, a partir daí, menos José. José, não há tribo de José. Não havia no Antigo Testamento. O que havia eram os 2 filhos de José, cada um deles, Efraim e Manassés, produziu uma tribo porque Levi não ia ter terra. Levi era a tribo dos sacerdotes, eles não iam ter uma terra em Israel, eles viviam da porção dos dízimos, das ofertas, viviam no templo, etc. Comiam dos sacrifícios. Portanto, eles eram aquela tribo que ia viver assim mais nómada, mais aqui e ali, e viviam puramente, completamente dedicados. Eram os tais sacerdotes, completamente dedicados ao serviço. Portanto, aqui entra então entra 13 nomes, mas Levi não conta. Ok? Portanto, Levi está separado para o sacerdócio. Agora, quando Israel saiu do Egito, Deus deu-lhes um tabernáculo no deserto. E então vemos a tribo de Levi a ministrar para 12 tribos. E então Ruben, Simeão, Issacar, Judá, Zebulão, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Aser, Efraim e Manassés, que eram filhos de José. Agora, esta é a ordem dos exércitos de Israel, como está em Números, podem ler depois no capítulo 10. Ok? Está lá. Não fala de José, não fala de Levi. José dividiu em 2, Levi não era parte dos exércitos. Agora, olhando para Apocalipse 7, se depois quiser ir lá, foram selados 144 mil. 12 mil de cada tribo. E vamos ver os nomes dessas tribos. Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Aqui, nestas 12 tribos, aparece Levi e aparece José. E desaparece Dan e Efraim. Desapareceram. Ok? Agora, a pergunta é, porquê que estas 2 tribos foram riscadas? É a pergunta que nós temos ali. E eu tenho ali uma escritura de Deuteronômio 29. E Deuteronômio 29 diz, vamos só focar no que está a vermelho. Eu pus a vermelho porque é condenação. Ok? É isso que o vermelho quer dizer. Portanto, está a falar... vocês viram aquelas tribos? Não é para fazer o que eles fizeram. Eles tinham deuses e tinham idolatrias e não sei o quê. Não é para olhar para isso. Se olharem, o Senhor não lhe quererá perdoar. Mas, então, fumegará a ira do Senhor, o zelo virá sobre o tal homem, toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome. Amém? O Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Ou seja, aquele nome será riscado. Amém? Portanto, esta é uma escritura que nos diz, então, que se calhar aquelas 2 tribos fizeram alguma coisa que não deviam ter feito. Amém? Portanto, aqui, isto é uma maldição contra a idolatria, contra a fornicação espiritual. Amém? Agora, a tribo que olhasse, que se voltasse para a idolatria, então esse nome ia ser riscado do livro. Amém? Agora, vamos ver esta história, só para termos a certeza. Lembra-se, houve uma vez que eu preguei aqui sobre os lugares altos. E os lugares altos foi uma pregação que já não sei de onde é que me apareceu, mas eu olhei para a Bíblia e via os lugares altos que Jeroboão tinha edificado. E depois, basicamente, Jeroboão fez assim uns bezerros de ouro. Houve um problema por causa daquilo que Davi tinha feito, por causa daquilo que Salomão tinha feito. Então Deus disse, ora bem, esta casa de Davi vai ter um problema. Não no tempo de Salomão, porque ele orou e nós conhecemos bem o que é que Salomão pediu. Ele disse, haverá paz. Mas no tempo do teu filho, Roboão,
haverá aqui uma divisão. Então, basicamente, o que aconteceu foi que Roboão ficou com a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10, e esse era o reino de Judá, as outras 10 foram atrás de Jeroboão. Ok? E Jeroboão, então, foi o primeiro rei de Israel. Basicamente, a história é esta. Ok? Ok. Então, Jeroboão, o que é que ele fez? Ora bem, ele lembrou-se assim, na Páscoa, as pessoas vão a Jerusalém, Jerusalém está na tribo de Benjamim, que é de Roboão. Ok. Então, se toda a gente for para lá, pensou ele vai fechar as portas da cidade e vai começar para lá a pregar aquelas coisas e as pessoas vão voltar para a religião, para o reino de Roboão. E ele estava a cumprir escritura nisto que ele fez. Mas ele disse assim, ora bem, vamos pôr aqui uns bezerros de ouro, umas coisas assim, fazer aqui uns lugares altos, que assim, em vez de Israel ir à Páscoa, eles ficam aqui. É assim uma espécie de um atalho, assim uma... Pronto. E a pregação naquela altura foi sobre isso, porque até há uma escritura que diz que o Elias derrubaria os lugares altos, faria os beijos. E a pregação era sobre isso. Agora, basicamente, sabemos a história, Jeroboão edificou em Efraim, pôs lá aqueles altos. Um em Efraim, outro em Dan. Que foram as tribos que foram riscadas. Foi lá que ele colocou estes altos. E este feito se tornou em pecado, porque o povo ia a Dan a adorar. Portanto, isto foi idolatria, isto foi fornicação espiritual. Em Deuteronômio, a lei dizia, o nome será arriscado. Ok? Há outra escritura que está aí, que é Oséias 4, que diz, Efraim será entregue aos ídolos, deixai-o. Foi arriscado. Os nomes foram arriscados. Israel está de volta à Palestina. Em breve, Deus vai selar 144 mil. Dan e Efraim não estão lá. Ok? Agora, hoje em dia, e o profeta explica isso, hoje em dia, já ouvi uma testemunha de Jeová a falar isso também. Hoje em dia eles não sabem de que tribo é que pertencem. Esses registros perderam-se há muito tempo. Agora, porque os Jeovás dizem que os 144 mil é noiva, tudo é os 144 mil para eles. E o que acontece é que eles podem não ter o registro, mas eu acho que Deus é capaz de saber, não é? Eu acho que Deus está um bocadinho acima dos livros dos homens, porque Ele tem um que foi escrito desde antes da fundação do mundo. Esse não há terremoto, não há inundação que estrague aquele livro, porque nós já vimos onde é que ele está localizado. Está no céu, não é? Ok. Portanto, nós, voltando ao Apocalipse 7, eu pus ali 1, 2, 3, eu pus ali os números aqui em cima, para nós vermos, então, os 12. E aqui estão os 144 mil, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo 12 mil, e está ali Judá, Ruben, Gad, 1, 2, 3, Aser, Naftali, Manassés, filho de José, Simeão, Levi, aparece aqui, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Portanto, Dan, Efraim, não estão lá. E com isto, se nós formos a Daniel 12, nós vamos conseguir ver que eles são selados durante a angústia de Jacó, durante o tempo da tribulação. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Portanto, depois deste período de tribulação, durante o milénio, depois já há escrituras que podem ir ver, vemos outra vez as tribos na ordem divina, Ezequiel 48, está lá escrito. Já depois disto, durante o milénio. Mas, quando Dan e Efraim se foram para os ídolos, essas tribos deixaram de ser reconhecidas. Essas tribos deixaram de aparecer neste registro. Agora, já
já vimos por o que está aqui escrito, achar escrito no livro. Portanto, estes nomes estavam no livro da vida, amém? Faziam parte da ordem religiosa daquele dia, estavam à volta do verdadeiro Deus, faziam a adoração. Não sei se se lembra que Dan e Efraim eram aqueles que estavam logo à frente. Dan tinha o símbolo da águia, e isso é o próximo estudo do Apocalipse, vamos ver isso, nos querubins. Dan tinha o símbolo da águia, Efraim tinha o símbolo do bezerro. Eles eram logo os guardas à volta do templo. Eles estavam ali, eles não eram inferiores às outras tribos, eles não fizeram nada que os pusesse de lado, a não ser o pecado que os levou a serem arriscados. Amém? Agora, o profeta diz, não tenha dúvidas, uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, vai estar na palavra até o fim. Amém? Ele não se vai desviar, ele não vai cometer a idolatria, ele não vai ver o seu nome arriscado e diz-lhe, essa é a evidência, a prova de se estar batizado com o Espírito Santo. Judas falhou, ele não foi até ao Pentecostes, multidões falham aí quando não conseguem continuar o nome arriscado. Amém? Portanto, eles estão lá, Dan e Efraim passaram pelo deserto, passaram pelo Mar Vermelho, viram aquilo tudo. Israel estava no Egito, mas em Goshen havia luz. Amém? Passaram por aquilo tudo, comeram maná no deserto, beberam da água da rocha, mas aquele pecado foram riscados. Amém? Ok? Vamos continuar mais um pouco. Agora, Êxodo 32. Moisés, por causa da iniquidade do povo, por causa da murmuração do povo, Moisés fez de Cristo aqui. Ok? Eles puseram aqueles bezerros, eles foram para Moab, fizeram 30 por uma linha, ok? Moisés diz assim, vocês pecaram com um grande pecado, mas eu agora vou dar o peito às balas, eu vou até falar com o Senhor, porventura, se calhar, eu vou conseguir fazer expiação por este pecado. Não é bem assim que está escrito. O irmão Tiago estava a olhar para mim com uma cara. Não é bem assim que está escrito, mas estamos aqui a ver se percebemos o português, porque o português da Bíblia às vezes é difícil. Agora, Moisés foi ter com o Senhor e disse, ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Lembra-se? Aquele bezerro de ouro. Moisés esteve no monte aquele tempo todo, 40 dias, e quando voltou, eles já estavam ali com bezerros de ouro. Diz Moisés, agora, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Moisés disse, perdoa este povo, senão risca-me a mim. O que é que se quer dizer? Manda-me a mim para o inferno. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Mas depois, Moisés estava a fazer de Cristo, e Deus tinha ali um plano, queria mostrar até uma sombra para nós. Então ele disse, ok, tudo bem, vai, e a partir daí a lei continua e todas aquelas coisas. Agora, ele disse assim, vai, conduz o povo para onde eu te disse, o plano não mudou, independentemente de todos estes erros, o meu anjo vai na tua frente, e diz Deus assim, no dia da visitação, eu visitarei esse pecado. Okay? Agora, quando Israel rejeitou a liderança de Deus, na coluna de fogo, o anjo que ia adiante, quando eles se voltaram para estes bezerros de ouro, os nomes foram riscados do livro da vida. Ok? Portanto, se irem em direção... Agora, podem estar aqui a pensar, quando é que isso aconteceu? Nenhum destes, tirando Josué e Caleb, chegou à terra prometida. E Jesus disse, todos eles morreram no deserto. Todos eles estão afastados. Jesus disse. Portanto, toda esta gente teve o seu nome riscado. Daí Deus dizer, no dia da visitação,
e eu visitarei este pecado. Ok? Agora, quando nós vemos estas coisas acontecer, idolatria, sair da palavra, implica o nome ser arriscado, então, de certeza, que rejeitar Cristo como Messias, por parte de Israel, também exige a mesma coisa. E foi isso que aconteceu. Salmos 69, está a falar de Cristo. Deram-me fel por mantimento. Lembra-se? Jesus cumpriu esta escritura. Na minha sede deram-me a beber vinagre. Isto foi cumprido na cruz. Amém? Derrama sobre eles a tua indignação, prenda-os o ardor da tua ira, sejam arriscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu tenho que admitir que quando se faz estes estudos e se apanha estas escrituras assim, realmente está tudo, muitas vezes as coisas estão lá escritas, mas nós passamos por cima. Nós esquecemos-nos, Por isso que é bom relembrar estas coisas. Ali exatamente naquela escritura está dito: sejam riscados do livro da vida. E foram. Lembra-se quando Jesus estava a ser julgado perante Pilatos? Então o que farei com este Jesus chamado Cristo? Que farei com o rei dos judeus? E eles disseram: seja crucificado. E o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E caiu. Amém? E aconteceu. Agora, lembra-se quando Paulo e Barnabé, passado uns anos disto acontecer, passado uns anos de Salmos 69 ser cumprido, Paulo e Barnabé disseram assim: porque não vos achais dignos do Evangelho de Cristo, viramos para os gentios. Os gentios rejubilaram, os judeus continuaram com a lei. Okay? Então, isto não quer dizer que não haverá mais nomes das tribos lá no livro da vida. Não quer dizer isso. Muitos destes, mas não são multidões, muitos destes, pela eleição, foram salvos durante o tempo dos gentios. Amém? Muitos entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando, porque nós vemos isso depois nos selos, aparece lá os judeus, quinto selo, etc. Portanto, os nomes permaneceram lá escritos, por eleição, porque Deus determinou assim. E como vamos ver, aquelas multidões de judeus que sofreram, que foram martirizados durante a Segunda Guerra, muitos receberão vestes brancas. Amém? Mais uma vez, não todos, mas é o princípio da eleição de Deus. E eles vão também entrar na vida eterna. E depois há os 144 mil também, que são selados na sua vinda. E tudo isto prova que esses nomes não foram apagados. Amém? Agora, e os que foram riscados são aqueles, aqui estão, rejeitaram Cristo, malignos, injustos, destruidores do povo. Esses são riscados do livro da vida. Agora, como povo escolhido de Deus, na sua maioria, volto a dizer, na sua maioria, eles perderam o direito ao livro da vida. Porquê? Porque rejeitaram Jesus. Mas também a maioria da igreja gentia também vai entrar na condenação. Amém? A maioria dos gentios também vai entrar na condenação. Olhe para os milhões de pessoas que existem no mundo. E nós sabemos, se somos estudiosos da palavra e da mensagem, nós sabemos que vai ser uns poucos. Amém? E depois no fim, lá na segunda ressurreição, eles são julgados por obras. E por obras, muito dificilmente alguém será salvo. Diz a Bíblia também. Agora, muitos destes gentios também entram em condenação, têm os seus nomes riscados por rejeitarem também a palavra. Amém? E depois, o profeta explica-nos que eles vão entrar nesse movimento ecuménico de juntar as igrejas, que é a imagem que a Bíblia fala, erigida à besta. Eles vão entrar lá. Amém? Agora, há outro ponto que nós temos que ver aqui, que é que nesse julgamento haverá uma separação de pessoas. Será aberto, nós vimos o livro da vida e outro livro. E isto é o que Jesus falou. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os santos anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante deles e apartará uns dos outros como o pastor. Agora, não é uns são ovelhas, outros... Não, aqui está a dizer como. O pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à direita e porá os bodes à esquerda. Irão os bodes para o tormento eterno, justos para a vida eterna. E nós sabemos que isto não significa que o inferno é eterno, porque o inferno é lançado no lago de fogo, mas o que significa é que eles vão para lá por um período de tempo, o castigo é eterno, mas eles vão desaparecer. Ok? Portanto, voltando a olhar para Apocalipse 20, abre-se os livros, abre-se outro que é o da vida, e os que estavam escritos foram julgados pelas suas obras. Portanto, aqui há justos e há injustos neste julgamento. Amém? Há pessoas boas e há pessoas menos boas. Ok? Mas estes justos não são a noiva, porque a noiva está assentada com ele, digo outra vez, no julgamento. Não sabeis vós, disse Paulo aos Coríntios, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, os santos estavam nas igrejas em Corinto, havia problemas. E eles iam a tribunal, levavam, faça de conta, o irmão Tiago dizia que eu, lá fora, chegava ali fora e dizia que eu tinha dívidas à Segurança Social e eu ponho o irmão Tiago em tribunal. Então estas coisas estavam a acontecer em Corinto. E Paulo está a dizer, vamos lá ver, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, vocês não conseguem tratar das coisas mínimas entre vós? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ora, a noiva está com Jesus no trono. Amém? A noiva está lá com ele. Ela vai julgar o mundo, portanto ela não entra em juízo. E isso foi o que Daniel viu. Amém? E eu olhei, foram postos uns tronos, um ancião de dias. Nós sabemos quem é. Amém? Cabelo branco. Amém? Isto é Apocalipse 1. A visão do Apocalipse 1. O ancião de dias se assentou. O vestido era branco como a neve. Aquela glória, aquela justiça. O cabelo como a lã. O trono com chamas de fogo. As rodas de fogo ardente. Amém? Exatamente o que nós vimos em Apocalipse 1. O rio emanava de fogo. Lembra-se? O rio, as águas emanavam do trono com fogo. Porquê? Era a altura do juízo. E saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões diante deles. Assentou-se o juízo. Abriram-se os livros. Amém? Ora, a mesma situação. Milhares de milhares que o servem é a noiva. Porque diz um profeta aos nossos dias. Quem é que ministra o esposo a não ser a noiva? Amém? Portanto, a pergunta que agora aparece é: porquê é que estes que são justos vão aqui a este julgamento? Realmente, não há mais nenhum lugar onde eles possam aparecer. Se nós formos ver, só existem duas ressurreições. Amém? Existe uma que nós bem conhecemos, que nós estamos à espera, que é, num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esta é a primeira ressurreição. Esta é aquela onde, se nós morrermos, é aquela que nós queremos aparecer. Porque aí há garantia. Porque esses são vencedores. Esses não têm de maneira nenhuma o seu nome riscado. Ok? Há duas ressurreições. Os que cumpriram os requisitos de Deus aparecem na primeira. Os que aparecem na segunda vêm para o juízo. Amém? Portanto, os que são da noiva aparecem na primeira ressurreição, passam pelo milénio e não estão em juízo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e eu pus ali, ou seja, o crente é o receptor da vida eterna, tem na sua posse, não entrará em condenação, não irá a juízo, é o que aqui está escrito, mas passou da morte para a vida. Amém. A vida eterna está, diz a Escritura, a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna.
Quem tem a palavra tem a vida eterna. Portanto, mas Jesus ainda devia ter outro grupo, ainda devia estar a pensar noutro grupo, porque ele também diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, eu pus ali todos com letra grande, assim a cheio, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Portanto, não vos maravilheis que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que vamos nos ares, porque todos vão ser ressuscitados. Os que fizeram o bem para a vida, os que fizeram o mal para a condenação. E eu pus ali, isto é as obras, isto já não é o rapto era antes. O rapto era antes. Amém? Portanto, estes que Jesus está a falar, não vos maravilheis, porque todos, ou seja, a morte física não é o fim de nada. Quer tenha feito bem, quer tenha feito mal, esta morte física é uma passagem. E para aqueles que são santos, a morte é, como aquela ilustração explica, é uma carruagem que nos leva para perto de Deus. Para os outros, é um período de tormento até ao juízo. Mas a noiva quer estar acima disto, a noiva está acima destas coisas, e a noiva espera o arrebatamento, espera a transformação dos nossos corpos, se não for em vida, é na primeira ressurreição. Mas diz que todos serão ressuscitados, todos sairão da sepultura. E esta é aquela ressurreição de Apocalipse 20. O mar dará os seus mortos, etc. Todos foram julgados de acordo com obras. E eu pus ali a vermelho e grande, não é o rapto. O rapto não é por obras. O rapto é por eleição. O rapto é pela semente de predestinação em nós. Amém? O rapto não é por obras, não é por nada que nós façamos, não é por sermos justos ou não. Aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida foram depois lançados no lago de fogo, lembre-se. Todos estaremos numa ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Bem-aventurado e santo aquele que pertence à noiva. Sobre este não tem poder a segunda morte. Ora, o que é que se quer dizer? Sobre este não sequer vai para aquele juízo das obras. Amém? Mas serão sacerdotes, reis e sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Milénio. Amém? Estes são reis e sacerdotes. Essa era outra promessa das eras. Amém? Estes são reis e sacerdotes. A primeira ressurreição não tem nada a ver com isto, com esta segunda, com este juízo. Isso é no final dos 1000 anos, onde todos os mortos vivem novamente. Naquele dia, haverá uns que aparecem para a vida eterna e haverá outros apanhados pela segunda morte. Okay? Naquele dia, nesse juízo. Agora, nós não precisamos de pensar muito para saber quais são os que recebem a vida na segunda ressurreição. Ora, é dito na Escritura, eles foram gentis para com os irmãos. Portanto, houve alguma coisa que eles fizeram nessas obras, houve alguma coisa que eles fizeram à noiva, houve alguma coisa que eles fizeram para o corpo de Cristo que os colocou como justos. E aquilo ficou escrito, e naquele dia isso será pesado na balança. E eles vão ter acesso à vida eterna por causa disso. Aquilo que fizeram a um profeta na qualidade de profeta. Amém? Talvez como aquele samaritano que pegou naquela parábola, que pegou naquele israelita que estava ali, aleijado, foi, tratou-lhe as feridas, pagou, se calhar uma coisa desse género. Amém? Digo eu, não o Senhor. Agora, aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo, são lançados porque maltrataram os irmãos. Amém? Fizeram mal. Isto é a palavra de Deus, nós aceitamos. Amém? Isto é o que a Escritura diz, nós aceitamos. Não vamos começar com, mas isso não é justo. Se fosse justo, estávamos todos no inferno. Certo? Ok. Mas, então, qual é a base para entrar na vida eterna? Eles
estes aqui do juízo, que entram na vida eterna, eles não são herdeiros de nada. Eles não são co-herdeiros com Cristo. Amém? Nada. Eles apenas recebem a vida. Apenas lhes é dada a vida. Ok? Eles não partilham trono. Nada dessas promessas lhes é dado. Eles apenas, os nomes ficaram no livro da vida e não foram riscados. Só isso. Amém? Essa é a única promessa que lhes foi dada. Ok? Ovelhas recebem a vida eterna. Só isso. Se calhar alguém que estava na igreja, se calhar alguém que fez alguma coisa à noiva, se calhar alguém que cumpriu uma boa obra para com um irmão. E todos os outros, principalmente aqueles que vão pertencer a este concílio ecuménico e vão andar a fechar igrejas. E depois, quando virmos o livro de Filadélfia, o profeta explica lá, vem aí um tempo em que igrejas como esta começam a ser pressionadas, começam a ser fechadas, começam a não poder ter as suas portas abertas, por causa de um sistema mundial. Ok? Agora, vamos ver. É na segunda ressurreição, o profeta explicou-nos, que aparecem as virgens nécias. Lembra-se? A parábola das virgens sábias. Tinham azeite, as virgens nécias não tinham azeite. Eram virgens, não tinham o Espírito Santo, mas tinham uma vida limpa. Eram virgens, não estavam na noiva, as sábias tinham azeite, faziam parte da noiva. Mas isto é um povo separado, isto é um povo que ama a Deus, isto é um povo que tenta permanecer na palavra, isto é um povo que, de acordo com o que conheciam, sendo uma ajuda para a noiva e a obra de Deus, então aparecem no tempo do fim. Eles vão perder o milénio. E diz então o profeta, ora bem, quer dizer que começamos aqui a ver que o milénio se calhar é uma coisa muito importante. Uma vez perguntaram ao profeta, no milénio será que isto vai acontecer? E ele diz assim, olha, eu quero estar lá, agora como é que vai ser? Não sabemos muito acerca disto, mas começamos a ver que se calhar é importante, vai ser importante para nós. Vai-nos ser dado um novo nome. Cristo vai ter um novo nome também, se for ver nas Escrituras. E começamos aqui a ver que isto se calhar é algo importante, este reino de 1000 anos. Se calhar vamos ter uma obra importante para fazer nessa altura. Se calhar vamos aprender alguma coisa importante nessa altura. Se calhar vamos edificar um reino que vai ser a subsistência de toda a eternidade daí para a frente. Eu não sei. O que eu sei é que eu quero estar lá. Ok. Todas estas pessoas tinham um nome no livro da vida. Os nomes ficaram lá, mas quais foram os nomes que não ficaram lá? As igrejas do sistema mundial, os que lutaram contra a noiva, esses vão ser removidos, esses vão perder, esses vão ser lançados no lago de fogo. Agora, vamos olhar então, esquematizar aqui bem isto. Vários grupos. 1. A noiva estará com ele no trono do juízo, julgando o mundo e até os anjos. O nome dos seus membros foi escrito numa secção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Portanto, eu pus ali a ver. Estes entram. Estes estão... A noiva está no livro da vida do Cordeiro. A noiva está na primeira ressurreição. A noiva aparece no rapto. Ok. Segundo lugar, virgens nécias e aqueles justos que vão a juízo. Ok? Os nomes também estão no livro da vida. Eles vão aparecer na segunda ressurreição. Estes são virgens nécias, são justos, como se fala em Mateus 25. Nesta categoria estão também os que não adoraram a besta, não se envolveram com o anticristo, mas morreram pela sua fé. Apesar de não estar na noiva, não nasceram de novo, mas aparecem na segunda ressurreição, também estão a ver, também vão para a vida eterna. Hein? Terceiro lugar, cristãos fronteiriços, aqueles que no domingo estão na igreja, na segunda não estão. Hein? Aqueles que domingo está tudo bem, a saia está ali comprida e tal, e depois da segunda já é diferente. Amém? Esses estão ali, cristãos fronteiriços.
Ok? Diz o profeta, como vimos também Israel a sair do Egito. Tinham os nomes no livro, as obras estavam no livro, falharam em obedecer a Deus, vazios do Espírito, ainda que os sinais, os prodígios estivessem lá, mas vão ter os nomes removidos. Entre este grupo vai estar o Judas, apesar de estar completamente vazios do Espírito, têm também obras, são também religiosos, têm também a manifestação, apesar de estarem nos livros, não foram eleitos. Balaão estará neste grupo, estes não terão acesso. Estão a vermelho. Em quarto lugar, temos nomes que nunca foram escritos. Estes que Jesus diz, nunca vos conheci. Estes que nunca estiveram, nunca vão estar sequer escritos, e nós vemos depois estes nomes em Apocalipse também. Estes cujos nomes nunca foram escritos também estão a vermelho. Okay? Portanto, Jesus disse que um certo grupo ia aceitar. Ora bem, eu venho em nome do meu Pai, não me aceitam. Mas alguém que vem em seu próprio nome, esse já será aceito. Agora, isto é grupo do Anticristo. E foi o que Jesus disse, o que é dito acerca deles em Apocalipse 13 e 17, foram escrituras que nós já vimos antes. Ordenados por Deus, mas não para a eleição. Com este grupo estão, por exemplo, os faraós, esse tipo de pessoas. Diz a Escritura acerca de Faraó, Romanos 9, se quiser depois ver, para isto mesmo te levantei. Os vasos da ira preparados para a perdição. Amém? Agora, nenhum destes nomes foi colocado sequer no registro da vida. E o profeta diz, não quer dizer que não haja um livro acerca deles, mas não estão no livro da vida. Há um registro, claro, mas não é o livro da vida. Estes nomes nunca sequer lá apareceram. O propósito deles é, como Provérbios diz, o Senhor fez o ímpio para o dia do mal. O Senhor fez o ímpio para alguma coisa que no seu propósito, que no seu desígnio estava lá colocado. Agora, estas são coisas difíceis de entender para nós. Como é que Deus, não é? Aquele eterno argumento. Como é que Deus é um Deus bom e permite que estas coisas aconteçam, que as criancinhas morram, que as guerras venham, como é que os tornados levam as casas pelos ares e todas estas coisas. Ora, estas coisas nós temos que perceber que a mente de Deus é diferente da nossa mente e que Deus tinha um plano, ok? E que Deus, este plano tem que ser aceito pela fé e não pelo intelecto. Muitos ficam ofendidos por estas coisas, por não perceber a soberania de Deus. Deus teve uma criação e Ele faz com ela aquilo que Ele quiser. E se Deus é o dono da sua criação, nós não temos de interferir nisso. Nós não temos de questionar isso. Okay? Ele é Deus porque Ele é Deus e porque Ele é Deus. Não podemos ir contra o propósito, contra a vontade, não podemos interferir nisso. Ele é omnipotente, Ele governa sobre todas as matérias, todos os assuntos, e Ele faz aquilo que Ele quer com aquilo que Ele fez. Ok? Todas as coisas foram criadas a seu belo prazer. E Paulo diz, se Deus quiser pegar num pedaço de barro e disse fazer um vaso de honra, e com outro pedaço de barro fazer um vaso de desonra, quem se pode ofender ou clamar contra ele? Mas João 17 diz, como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ok? Assim, Deus designou que haverá aqueles cujos nomes são colocados numa secção do livro da vida do Cordeiro. Essa é a noiva. Não podem ser apagados, eles são os vencedores. Essa é a noiva, nós temos de aceitar isso. Se há também aqueles cujos nomes foram colocados no registro da vida e no conhecimento de Deus deviam cair os nomes ser arriscados, devemos aceitar isso. Isso é o terceiro grupo que estava ali. E se há aqueles que vão entrar na vida depois do julgamento, devemos aceitar isso. Por serem justos, devemos aceitar isso. E se há aqueles cujo nome nunca foi sequer colocado em qualquer registro, também devemos aceitar isso.
E o profeta explica-nos, há um tipo em Israel que é perfeito acerca destas coisas. Eles saíram com mais ou menos 2 milhões. Todos escaparam pelo sangue do sacrifício. Todos batizados no Mar Vermelho. Todos saíram da água a cantar pelas margens do Mar Vermelho. Todos comeram comida dos anjos. Todos beberam da rocha espiritual que os seguia. E, no entanto, exceto uns poucos, não passaram de transportadores da vida. Amém? Um pouco como aquela planta do trigo que o profeta fala. Uns foram os rebentos, outros foram um talo, outros foram aquela borla, outros foram a espiga, outros até eram a palha que estava à volta da semente, mas só a semente tinha a vida. Amém? E os outros foram apenas transportadores daquela vida. Amém? Nem todo Israel é Israel, diz a Bíblia. E exceto uma minoria, todos também foram riscados do livro da vida. E hoje com a igreja é a mesma coisa. Amém? Agora, para terminar, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida e a eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Isto é a mesma coisa que João Batista disse. Atai o trigo em molhos. O trigo tem que ser atado em molhos. E Jesus falou aquela parábola. O trigo é para ser atado. O joio também é para ser atado. E o joio é atado antes da colheita. E diz o profeta, este movimento de igrejas, este movimento ecuménico vai ser isso, o joio a ser atado. Ele diz, isso vai acontecer antes mesmo do arrebatamento. Porque a colheita é o arrebatamento. O trigo vai ser colhido e vai ser colocado no celeiro. Da mesma forma, ele diz, os ceifeiros são os anjos, são os seus mensageiros. Amém? E nós então, sendo colhidos, vamos ser separados para o trigo. Sabia que quando o trigo é colhido, não é logo comido? Sabia disso? Sabia que o trigo é colhido e depois é guardado para mais tarde? Sabia? Portanto, nós vamos ser arrebatados, vamos ser colhidos e vamos ser colocados num celeiro para alguma coisa que Deus quer fazer connosco. Primeiro é comer e beber. Ceia das bodas. Amém? Primeira coisa que nós vamos fazer é sentar, 3 anos e meio a comer e beber. Depois, temos um milénio. Aí vai ser preciso começar a trabalhar. É preciso fazer alguma coisa aqui. Os justos pisarão a cinza dos ímpios, ok? Portanto, vai ser preciso fazer alguma coisa nesta terra. E depois, a Bíblia diz, a nova Jerusalém desceu do céu, etc. E depois aí começa a eternidade, ok? Depois da eternidade, a gente depois há de pensar o que é que há de fazer. Mas, então, para concluir, agora, o profeta diz assim, nenhuma escritura falava do Senhor atualmente a compilar um registro de nomes. Há uma escritura que aponta para uma futura compilação. Salmos 87. E ele diz que o Senhor está a escrever os nomes dos que nasceram em Sião. Agora, o profeta explica. É claro que Deus já sabe quem são esses nomes. Ok? Senão isso ia contra a omnisciência de Deus. Saber que Deus sabe todas as coisas. Se Deus estivesse hoje a escrever nomes, isso ia contra o seu conhecimento. E Ele sabe todos os que são desse número. Mas isso é apenas a lista onde Deus coloca num registro, novo registro, os nomes que permaneceram após a segunda ressurreição e que pertencem a Sião. Portanto, esses que foram julgados, depois são então colocados num novo livro. O rapto não é a única lista a ser chamada. Amém? Ele diz, lá na segunda ressurreição, lá nesse julgamento, os nomes vão ser confessados diante do Pai e dos seus anjos. E diz o profeta, depois ele explica que o nome que nós ouvimos é a coisa mais doce que nós podemos ouvir. Ouvir o nosso nome. E uma das promessas das eras era, lhe darei um novo nome. Amém? E nós vamos ouvir esse nome a ser chamado. Amém? Agora, também lá no juízo, esses nomes serão chamados, eles vão estar no livro, e Jesus vai dizer, Pai, eles confessaram o meu nome, e eu agora confesso diante
durante o tempo na terra, eu agora confesso diante dos anjos. Na mensagem A União Invisível da Noiva, para acabar, o profeta explica mais um pouco. Ele diz, a noiva, ele está a chamar uma noiva virtuosa, a igreja do último dia, a senhora eleita, tem vários nomes na Escritura. Portanto, a noiva não será uma denominação, terá que ter a palavra manifestada. Ele prometeu que seria assim. E diz ele, agora, os 2 livros que são misteriosos, você vai ver no livro das eras, que é este que estamos a dar. Depois vai ver o livro da vida e depois fala, e nunca sai do livro da vida, e depois fala do livro da vida do Cordeiro, e nunca sai, e depois vai ver os que saem do livro da vida. E ele diz, a vida é uma coisa sagrada para Deus. Amém? Está registada num livro. Deus é o autor da vida. Amém? E isso é aquela coisa que a ciência anda à volta, mas nunca consegue lá chegar. À vida. Amém? Satanás anda ali à volta, mas nunca consegue lá chegar. Criar a vida. Amém? Porque isso é uma coisa sagrada para Deus. E ele diz, o nosso nascimento natural é uma perversão. Devia ser a vida correta, mas foi pervertida. Agora, é uma natureza que está associada à morte. E o seu primeiro marido governava sobre si. Essa natureza, pelo nascimento natural, e é por isso que temos que nascer de novo. Temos que nos separar, temos que morrer para esse primeiro marido e não se pode viver com 2. Agora, o nome da sua primeira natureza nasceu, foi colocado num livro de vida. Todos os seus atos foram lá escritos também. Ok? Tudo o que foi feito nessa natureza foi colocado num livro chamado Livro da Vida. E repare, depois ele diz, quando vem o ancião de dias em Daniel, com o cabelo branco, abriu-se os livros. E outro livro foi aberto, que foi o livro da vida. Ele diz, ali há santos, já ali, a igreja, já há noiva. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Agora, o livro antigo acabou com a sua velha união. Deus colocou no mar do esquecimento. Amém? E você está perfeito perante Deus. Agora, o seu nome está agora num novo livro. Não o livro da vida, mas o livro da vida do Cordeiro. Viu que todas as escrituras que falavam da noiva dizia livro da vida do Cordeiro? Todas as coisas que o profeta fala da noiva é o livro da vida do Cordeiro. Portanto, e ele dizia, os nomes da noiva estão colocados numa secção no livro da vida do Cordeiro. E, portanto, é essa a diferença. Okay? Agora, com aquilo que o Cordeiro redimiu. A nova vida é a vida, o livro da vida do Cordeiro. E diz ele, este é a sua certidão de matrimónio. Diz ele. Este é o registro que mostra aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles que nós vemos nos selos a ser abertos. Aqueles por quem Ele morreu e foram redimidos. Aqueles que só o Cordeiro tinha autorização para abrir. Amém? Portanto, essa é então a separação. Não há escritura para dizer que são livros diferentes. Agora, naquele juízo é aberto o livro da vida e, de facto, os nomes da noiva já não estão lá. Amém? E isto para nos mostrar, então, a nossa posição. Amém? A nossa posição enquanto noiva no grande plano de Deus. O privilégio que nos é dado no grande plano de Deus. A posição onde nós somos colocados nesse plano de Deus. Nós, colocados, então, numa secção especial do livro de Deus, do livro que registava coisas sagradas. Amém? Viu que o profeta disse? A vida é algo sagrado. E ele até naquela mensagem vai mais longe, ele fala de quando a mulher perde a virgindade. Ele fala que há algo que se perde. No natural nós percebemos isso. Há algo que se perde que não pode ser recuperado. Mas ele diz, quando a mulher faz isso fora do casamento, da ordem santa das coisas de Deus, ele diz algo que se perde, algo que é danificado, que nunca mais pode ser recuperado. Ele diz, a pessoa é perdoada, pode ser perdoada, mas nunca mais vem aquela
justificação desse ato, nunca mais aparece. Ele diz, a vida é sagrada. E daí este registro sagrado das coisas de Deus. E quando nós temos estado a falar deste livro de Apocalipse, deu-me a ideia que seria importante, senti isso no coração, seria importante falar destas coisas, mostrar o privilégio de Deus. Isto depois permite-nos, quando nós começarmos a ver, e apareceram, depois mais tarde, em Apocalipse, apareceram milhares de santos, e nós agora conseguimos colocá-los perfeitamente. Ok, estes são os que estão no livro, que vão a juízo. Estes são os que estavam e foram riscados. Nós vamos conseguir ver melhor cada um desses povos. Amém? Na próxima semana eu e minha esposa não estaremos, vamos viajar, vamos a Londres, a uma igreja que nos pediu para ir lá. Entretanto, há outros estudos que estão a ser feitos, porque eu pedi a oração, e há outras mensagens que estão a ser traduzidas, importantes, que nós queremos distribuir rapidamente, e ali, não sei se já viram, temos mais duas hoje para distribuir. Amém? Eu queria cantar uma canção que tem a ver com isto que nós falamos, que é, a ver se eu chego aqui rápido, que é...